Fala galera do Excel, tudo bem com vocês? Geraldo novamente aqui e hoje nós vamos aprender um pouco sobre gráficos dinâmicos. Os gráficos dinâmicos possuem uma particularidade em relação aos gráficos convencionais. Eles têm o poder de resumir dados, facilitando o uso de grande quantidade de informações para aquele usuário da sua planilha. Os gráficos dinâmicos são muito usados nos famosos dashboards, ou em português, os painéis de controle. Podemos fazer um teste aqui de um gráfico dinâmico e um gráfico convencional com algumas informações que nós temos. Você pode visualizar aqui na tela que eu tenho uma grande quantidade de informações, que vai da linha 1 até a linha 1737. Ou seja, eu tenho aqui os dados de uma empresa com o nome de funcionários, os seus estados, o UF deles, as vendas de cada um nos meses e no ano de 2019 e 2020. Esses dados são fictícios. Você pode visualizar aqui que são grandes quantidades de informações. Vamos testar primeiramente como que ficaria um gráfico convencional com essas informações. Seleciono aqui, por exemplo, qualquer parte da tabela, vou em inserir, gráfico. Vamos pegar um gráfico de coluna, por exemplo. Olha só, o Excel até demora para poder fazer a informação, trazer a informação para a gente. E olha só como que o gráfico veio. Vou arrastar um pouquinho aqui, deve até travar um pouco novamente. Tá vendo? Olha, a informação não vem nada resumida, vem uma grande quantidade de informação embolada aqui no seu gráfico, e isso aqui não seria nem um pouco útil para você. Vamos deletar isso aqui. E vamos testar agora com um gráfico dinâmico. Como que essa informação ficaria? Venho em inserir, procuro aqui gráfico dinâmico, tá vendo que eu tenho opções de gráficos, eu vou aqui em gráfico dinâmico, e tem duas opções, gráfico dinâmico e tabela dinâmica. As duas vêm praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque o gráfico dinâmico, ele depende totalmente da tabela dinâmica. Ou seja, um gráfico dinâmico, ele não existe se não tiver uma tabela dinâmica por trás para fazer o seu funcionamento. Vamos clicar aqui em gráfico dinâmico. Ele vai circular aqui, ele vai selecionar o intervalo de A1 até F1737, que é o intervalo da minha tabela. Tem a opção aqui de colar isso, inserir o gráfico numa nova planilha ou na planilha existente. Vou colocar numa nova planilha para a gente testar aqui como que vai ficar. Pronto. Ele criou uma nova planilha e você pode ver, como eu havia dito, ele criou uma tabela dinâmica e um gráfico também dinâmico. Como eu disse, ele não funciona sem essa tabela dinâmica. Mas por enquanto não vamos trabalhar essa tabela dinâmica aqui. Vou deixar ela aqui, a gente visualizar depois. Vamos colocar aqui tabela dinâmica, vou renomear essa planilha. E vou criar mais uma planilha com o gráfico. Gráfico. Vou selecionar e recortar esse gráfico e colar nesta outra planilha. Então eu tenho aqui somente o meu gráfico e a tabela dinâmica em outra, ok? Agora eu vou selecionar aqui, olha só, para criar uma tabela dinâmica, eu escolho os campos na lista de campos de tabela dinâmica. Então eu vou criar o gráfico a partir daqui. Eu tenho aqui os campos da tabela dinâmica, que seria o nome, o F, empresa, vendas, mês e ano, e eu posso arrastá-los para dentro das áreas, da mesma forma que a gente trabalha uma tabela dinâmica. Vamos arrastar primeiramente para o campo filtros o nome e a empresa dos funcionários. Vou colocar também o mês aqui. Então você pode visualizar aqui, logo aqui do lado esquerdo, ele colocou o nome, empresa e o mês. Se você clicar aqui nos filtros, você vai ver o nome de todos os funcionários, assim como o nome de todas as empresas e os meses. Ok? Agora, para o campo eixos, as categorias, eu vou puxar a UF. Olha só o que acontece. Ele mostrou para a gente um outro filtro aqui embaixo, o F. E agora eu vou puxar as vendas. As vendas são as que determinarão como ficará o meu gráfico. Vou arrastar as vendas para o campo valores, porque são números. Arrastei e pronto. O meu gráfico tomou a primeira forma. Então eu tenho aqui o campo UF, as UFs todas aqui embaixo, do Acre até o Tocantins. E tenho aqui o valor de vendas
né, total por estado dos vendedores. Se eu arrastar agora o ano para a legenda série, eu tenho dividido 2019 e 2020. Bem mais rápido que você fizesse no gráfico convencional, não é mesmo? Se eu quiser entrar nesse filtro e selecionar apenas 2020, eu venho aqui, desmarco e tenho apenas o 2020. Ele já mostra no título para a gente aqui em cima. Posso voltar ao 2019 novamente e ele volta com a informação. A mesma coisa eu posso fazer com o F. Entro aqui na UF, seleciono, por exemplo, o Acre, o Amazonas e a Bahia. Dou OK. Ele virá com a informação somente desses 3 estados. Posso entrar novamente, limpar filtro da UF. Pronto, eu tenho toda a informação na tela novamente. E para a gente entender como que está funcionando esse gráfico aqui, por trás, na tabela dinâmica, naquela planilha que a gente separou, você vai visualizar que a tabela dinâmica está fazendo o mesmo filtro. Olha aqui, tem aqui todos os dados dos estados 2019 e 2020. Se eu, por acaso, alterar aqui no gráfico somente para 2019, aliás, somente para 2020, posso voltar aqui na minha tabela dinâmica, somente o ano de 2020 selecionado, tá vendo? É a mesma coisa. A mesma coisa se eu fizer aqui, olha, se eu colocar apenas 2019 na tabela dinâmica, o gráfico dinâmico também se alterará para 2019. Ok? Uma outra particularidade aqui que você pode trabalhar nos gráficos dinâmicos é você poder alterar aqui, né, a forma como você vai visualizar essas informações. Por exemplo, eu venho aqui novamente nos campos, né, da minha tabela, mostrar a lista de campos. Se eu arrastar, por exemplo, aqui, olha, eu tenho aqui embaixo, no eixo, nas categorias, né, nesse eixo de baixo aqui, eu tenho a UF. Se eu arrastar, por exemplo, aqui o ano, vou colocar aqui abaixo de UF, eu tenho listado aqui todos os anos. Posso até arrastar mais aqui, ó. 2019, eu esqueci de filtrar aqui, deixa eu voltar com o ano de 2020. Eu tenho aqui todos os anos, 2019, 2020, de cada estado. Se eu, por acaso, inverter essa ordem aqui, colocar o ano acima da UF, o ano fica aqui embaixo e a UF fica em cima. Então ele dividiu para a gente aqui o ano 2019, do Acre até aqui o Tocantins, e começou no caso aqui do Alagoas. Por exemplo, o Acre, nesse caso, não tem dados de 2020. Começou do Alagoas, foi até Tocantins 2020. Beleza? A mesma coisa se eu puder descer os meses também. Vou descer os meses aqui, olha, para o eixo. Eu posso tirar o F, por exemplo. Vou voltar com ela para cima. Eu posso clicar aqui, ó, basta eu clicar nela, o F, e arrastá-la para cima. Vai aparecer um X e você solta. Tem aqui os meses de janeiro a dezembro de 2019, janeiro a dezembro de 2020, bem dividido aqui. E a legenda também a gente pode pôr de acordo com a nossa necessidade. Vou voltar o ano para cá, a nossa legenda bem dividida aqui. Você concorda comigo? Esses filtros aqui ficam até um pouco feios, né, dentro do gráfico. Você pode optar clicando com o botão direito neles e ocultar botões de filtro de relatório no gráfico ou ocultar todos os botões de campo do filtro. Se você clicar aqui e ocultar todos os botões de campo do filtro, ele desaparecerá com todos os filtros, ficando um gráfico melhor visualizável aí, né? E aí, se você quiser ir na formatação aqui do seu gráfico, você pode alterar aqui em cima por um gráfico melhor, né? Uma visibilidade melhor. E também tem até uma aula já minha sobre isso, que você pode usar uma segmentação de dados para o seu cliente aí, né? Para o usuário que estiver usando a sua planilha, você pode inserir uma segmentação de dados. Você clica no gráfico e vai aqui em cima, olha só, análise de gráfico dinâmico. Note que isso aparecerá, essa análise, somente se você selecionar o gráfico. Se você clicar fora, olha só, qualquer parte da planilha, essa aba desaparece. Então você tem que selecionar o gráfico e clicar em análise de gráfico dinâmico. E vai ter uma opção aqui, olha, inserir segmentação de dados. Você clica na segmentação de dados, abrirá uma nova janela e você tem aqueles mesmos campos da sua tabela. Vou colocar, por exemplo, aqui a UF, o mês e o ano. Dou OK, vai mostrar para a gente todos os campos que podem ser selecionados na nossa planilha, no nosso gráfico. Por exemplo, agora, olha, se eu quiser alterar aqui, ao invés de eu clicar naqueles filtros, eu posso apenas clicar aqui, olha, 2019, tem os dados 2019. Posso mudar para 2020, posso escolher
os meses, janeiro, fevereiro e março, por exemplo. Tem a informação na tela dinamicamente, bem rápida. Posso selecionar apenas aqueles estados que eu quero. Quero somente o Ceará, Goiás e Minas Gerais. Se você quiser aprender um pouco mais sobre segmentação de dados, eu tenho um vídeo, uma aula somente sobre isso. Bom, eu acho que sobre gráficos dinâmicos, eu tenho, por enquanto, isso aqui. Lembrando que ele trabalha somente com tabelas dinâmicas, precisa de uma tabela dinâmica por trás para funcionar. Você viu que eu usei o filtro, os mesmos filtros foram realizados aqui na tabela dinâmica. E você tem que ter os dados bem formatados na sua planilha. Lembrando que os campos todos têm que ter nomes. No caso da nossa planilha aqui, olha, tem todos os nomes certinho, não pode ter um campo em branco. Por exemplo, aqui vendas não poderia estar em branco, senão não funciona o seu gráfico na hora de você for criar. E é somente isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo no próximo vídeo. Deixo com você aqui o meu fortíssimo abraço e até mais.